Money Report conversa agora com Marcelo Gonçalves, executivo do mercado financeiro e um dos fundadores da Domo Invest, que vai nos contar como a empresa tem trabalhado, como tem buscado startups e como ela divide os seus investimentos, o seu trabalho na seleção de empresas promissoras, principalmente na atuação nesse novo mercado que está surgindo, no Covid e no pós-Covid. Marcelo, tudo bem? Como vai? Tudo bem, André? Tudo ótimo aqui, em isolamento e saudáveis todos, graças a Deus, vocês. Estamos bem também, trabalhando bastante, ouvindo muita gente. Eu queria saber de você como é que se desenvolve o trabalho da Domo, como é que vocês estão procurando empresas, estão investindo, que tipo de resultados vocês estão encontrando e o que vocês estão descobrindo por aí. Bom, vamos lá. A Domo é uma gestora de ativos com foco exclusivo em Venture Capital, né? O Venture Capital é um ativo relativamente novo no Brasil, né? Mas um ativo já bastante antigo fora do Brasil, onde o nosso foco é investir em startups, normalmente num estágio bastante mais cedo, né? Eu costumo dizer que a gente gosta de investir num CNPJ com 5 a 10 funcionários, uma grande ideia, e tentar ajudá-los a virar uma empresa com 60, 70 funcionários até que o próximo fundo faça o próximo round de investimento, né? Dentro desse conceito chamado Staged Financing, né? O financiamento em estágios. Até, enfim, acho que para o bem do nosso público, né? O que é o financiamento em estágios, né? O que é o Venture Capital, né? A definição mais clássica é a diminuição do risco de execução de uma empresa através de rounds sucessivos de financiamento. Então, você tem um round anjo, né, que é tipicamente o primeiro round, né, a pessoa tem uma ideia e o anjo é chamado assim porque ele realmente é um anjo em acreditar naquela ideia, colocar o primeiro dinheiro, né, e conseguir fazer com que aquela ideia, aquele projeto se transforme num MVP, num primeiro negócio, né, com a primeira equipe pequena. Aí você tem o segundo estágio, né, que é o seed stage, né, o estágio seed, né, que é o estágio semente, o pré-criar, que é onde nós, Domo, gostamos de trabalhar, ou seja, houve um investimento anjo, aquele projeto já se provou, a gente costuma dizer que anunciou, a pessoa entrou no site, procurou, comprou, pagou e recebeu. E esse ciclo começa a se repetir, ou seja, o produto está certo, existe um mercado, né? Uma coisa que no nosso jargão a gente chama de product market fit, quer dizer, existe um produto que tem uma utilidade, existe um mercado que é comprador, então agora vamos acelerar esse negócio, né? Então, feito esse product market fit, é onde a gente entra, e aí depois começa a sopa de letrinhas, né? A série A, a série B, a série C, que cada estágio tem fundos especializados, né? Tipicamente o série A é aquele que vai realmente exponencializar o crescimento da companhia, depois de que nós, no CID, fazemos a base, a fundação. A série B, normalmente, vai ajudá-lo a internacionalizar. A série C, por assim dizer, as startups crescem com velocidade através de muito financiamento. Então, o nosso negócio é investir em startups exatamente nesse primeiro estágio, pós-anjo, com tickets aí 2, 3, 4, 5 milhões por investimento. E vocês dividem o tipo de atuação de vocês? Quer dizer, vocês focam em empresas voltadas para consumo, empresas voltadas para relações com outras empresas? Como é que vocês fazem essa separação? Se fazem, desculpe. Fazemos. Obrigado pela pergunta, André. Nós, dentro da Domo, nós temos 3 fundos diferentes. Nós trabalhamos 3 equipes apartadas com 3 fundos diferentes. Um fundo é um fundo chamado FIP Anjo. O FIP Anjo ele faz investimentos de pequeno valor, de entre 100 e 500 mil reais, sempre co-investindo com outros grupos de anjos. Muito feliz até porque o mercado de anjos no Brasil está cada vez mais organizado, né? Você tem quase todas as universidades, os seus ex-alunos criaram grupos de anjos, enfim, vocês têm anjos regionais. Então, normalmente, esses grupos de anjos nos trazem negócio e nós co-investimos, né? Dobramos o cheque, eu costumo dizer. Então, os anjos vão investir 300 mil, a gente investe 300 mil através do FIP Anjo, que tem como seu principal investidor o BNDES. Então, esse é um fundo que tem o BNDES e outros investidores, como o BMG, como o BRDE,
e alguns outros bancos que estão entrando agora também com esse perfil de fomentar o mercado de startups. Então, o Fundo Anjo é um fundo mais agnóstico em termos de tese, né? Ele investe em inovação, seja B2C ou B2B, né? O B2C, o business to consumer, né? O mercado do consumidor, e o B2B, o business to business, né? O mercado de empresas. E aí, acima desse fundo, a gente tem 2 fundos. E aí sim é onde a gente separa a tese. Então, nós temos um fundo chamado Domo Ventures. O Domo Ventures é um fundo que tem foco em soluções ao consumidor, seja um B2C ou um B2B2C. Então, a gente vai olhar, sempre onde tiver um consumidor envolvido no processo, o investimento é feito pelo Domo Ventures. O Domo Ventures é um fundo que nós captamos 100 milhões de reais. Estamos completando essa semana o nosso 17º investimento no fundo. A ideia é que a gente tenha 20 startups investidas nesse fundo, entre 20 e 22 startups. E do outro lado, a gente tem o Domo Enterprise. O Domo Enterprise é um fundo focado nas soluções de negócio, né, no B2B. É um fundo que nós começamos no ano passado. Esse fundo teve uma primeira captação bastante relevante, mas é um fundo que a gente quer chegar a 150 milhões de reais. Estamos em fase de investimento, com 2 startups aí na agulha para a gente poder anunciar, mas ainda em fase de negociação. E a gente decidiu separar os negócios porque nós entendemos que os perfis dessas startups são muito diferentes, né? Quando você fala de consumidor, soluções ao consumidor, a gente está falando de uma mudança de hábito do consumidor, né? E o consumidor sempre tendo o poder de escolher se ele quer usar ou não. Tem o exemplo, por exemplo, do delivery de comida, né? Você pode escolher o iFood, o Rappi ou o Uber Eats, ou escolher cozinhar em casa. Então, você sempre tem uma opção. Se você quiser se locomover, você pode ir de 99 táxis e táxi, Uber, Cabify, patinete ou a pé. De novo, na hora que você decide sair, você escolhe o que você vai fazer. Então, normalmente são empresas que têm um perfil muito forte no marketing, quer dizer que você tem que ter um marketing, um branding muito mais forte para você chamar a atenção do consumidor, somado a um grande serviço. Então, um exemplo da nossa carteira, por exemplo, é a Turbi. A Turbi é o seu carro on demand, né? A gente tem hoje 700 carros espalhados por São Paulo, que através do aplicativo você vai localizar um carro muito próximo da onde você está, e através do aplicativo você abre o carro, entra no carro e paga o carro por hora. Quer dizer, você não tem toda a burocracia da locação de carro, muito menos aquela obrigatoriedade das 24 horas. Se você quiser alugar um carro por 3 horas, você aluga e o carro vai estar parado, limpo e pronto para andar. Provavelmente, nossa meta é que você tenha um carro a 500 metros de você. A Turbo é uma empresa que vem ganhando muito terreno e que, por exemplo, durante a pandemia, aí falando um pouco das soluções criativas, né, obviamente a gente sentiu, né, como acho que todas as empresas do Brasil sentiram um baque grande, mas uma das primeiras atitudes do pessoal da Turbi, que foi muito legal, foi disponibilizar uma série de vouchers para os profissionais de saúde, né? Entendendo que os profissionais de saúde têm que se locomover, entendendo a preocupação de você estar dentro de um carro shared, né, no Uber, num táxi, onde acabou de entrar alguém, né? Quer dizer, a gente quis, a Turbi, através desses vouchers, através de uma campanha muito forte, conseguiu ajudar centenas aí talvez milhares de profissionais de saúde que estão conseguindo se locomover durante a pandemia de maneira mais segura. Então, a Turbi é um exemplo do negócio ao consumidor, por exemplo, dentro da nossa carteira. Quando a gente olha o B2B, a gente olha uma coisa completamente diferente, né? Não adianta anunciar no Instagram um software de recrutamento de funcionários, né? Você não vai resolver nada. Ali você tem que ter uma máquina de vendas, né? Você tem que ter um processo de venda para empresas. E aí é onde a gente tenta ajudar startups pequenas com soluções criativas a conseguir chegar a grandes empresas, né? Às vezes é uma solução muito criativa na área de recrutamento e seleção, mas que essa startup tem 4 ou 5 empresas clientes, né? Fatura 60, 70 mil reais por mês, talvez. E o que vai motivar uma grande corporação com 7, 8, 10 mil funcionários, com faturamento de bilhões, a contratar aquela empresa, né? Então, muito do trabalho que a gente faz é ajudar a empresa a conseguir chegar dentro dessa grande corporação. Agora, quando ela entra, ela não sai mais, né? Todo mês, se o serviço estiver sendo bem feito, se a solução está sendo bem aceita, aí você não tem o churn, né? Você não tem o cancelamento, e pelo contrário, todo mês a receita é perene.
entendendo o seu negócio. Vocês trabalham meio como anjo do network também, né? A gente trabalha Nesse muito caso. no networking. É importante para as startups. A gente, enfim, é difícil você ter um perfil do startupeiro, né? Como a gente fala do empreendedor. A gente tem várias personalidades, idades e características diferentes entre eles, né? Não é uma coisa não é uma coisa de jeito nenhum padronizada. Então, você pode, às vezes, ter uma startup, um empreendedor que nunca teve uma posição de liderança numa empresa, né? Que talvez ele não tenha chegado sequer a uma gerência, mas ele tem aquela veia empreendedora e ele se lançou no negócio e ele está aprendendo no trabalho, né? Então, o nosso aconselhamento vai desde daquele momento crítico, né? Que é a primeira vez que você tem que mandar alguém embora. Isso é traumatizante para qualquer pessoa, em qualquer carreira, em qualquer situação, né? Mas a primeira vez que você vai ter que mandar alguém embora, né? E será que eu dei todos os avisos? Será que eu dei todas as chances? Né? Como é que eu falo? Né? Sempre, até efetivamente assim, como é que você vai se portar na frente do CTO da empresa X que fatura 10 bilhões? E qual é o argumento de venda que você vai usar para conseguir convencê-lo a usar o seu negócio? Então, realmente, a gente trabalha muito forte em todo o espectro da gestão da empresa, né? Normalmente, os nossos fundos têm 2 gestores, né? Um gestor com perfil de empreendedor, no caso do Domo Ventures, o Rodrigo Borges, um dos fundadores do Buscapé, e um gestor com perfil mais de mercado, no caso do Ventures, o Gabriel Cid, que, enfim, tem um histórico de mercado financeiro, de gestão de fundos. No Enterprise, a minha vida sempre foi na parte de gestão empresarial, no mercado financeiro, em posições de liderança em seguradoras e bancos. E o César Pinella, que é um empreendedor de 4 saídas em B2B, né, também um perfil muito parecido com o do Rodrigo, 25, quase 30 anos de empreendedorismo criando uma empresa. Né? No Fundo Anjo, a gente fez a mesma coisa, eu trouxe o Mário Letelier, um dos fundadores do Buscapé também, que nos últimos 10 anos, desde que ele saiu do Buscapé, vinha se dedicando a fazer investimento anjo, e o Franco Pontillo, que foi o primeiro anjo do Buscapé, que desenvolveu também a sua vida no mercado. Então, a gente sempre tenta levar para o empreendedor o melhor dos 2 mundos, seja em qual fundo ele se adequar para buscar um investimento com a Domo. É um trabalho de replicação, de certa forma. Além do investimento, vocês fazem um trabalho de replicação nessas empresas, sempre adaptando as experiências anteriores que vocês tiveram. Sem dúvida, né? A gente tem um manual de best practices que a gente tenta passar, né? E obviamente, a nossa experiência ajuda também em alguns momentos, né? Então, normalmente, quando fazemos o investimento na startup, né, a primeira coisa que a gente faz quando a gente faz o investimento é criar com a startup o que a gente chama de plano de 100 dias. Ok, você vinha crescendo numa taxa de 3%, 5% ao mês. Se você quer o meu dinheiro, é para você crescer a 15% ao mês. Para crescer igual, você não precisa do meu dinheiro. Se você quer o meu dinheiro, você tem que crescer mais. Então, qual é o plano? Vamos montar um plano para a gente efetivamente aí mudar a curva e aumentar e acelerar o crescimento. E aí a gente começa, né? RH, quem você precisa contratar? Qual é o perfil das pessoas? Qual é a ferramenta de seleção que a gente vai usar? Aonde nós vamos buscar esses funcionários? Vamos ajudar você a gerenciar a sua grade de cargos e salários, pensando numa empresa que vai ter muito mais funcionários. A sua tecnologia está ok? Você vai conseguir ter um aumento enorme de fluxo, seja de informações, seja de clientes. A sua tecnologia está bem? Não. Precisa fazer investimento? Que tipo de investimento? E o marketing, no caso do Ventures, mais marketing digital, no caso do Enterprise, mais máquina de vendas, né? Como é que está a sua máquina de vendas? Como que a gente pode ajudar você a que o seu pipeline de conversão seja mais equilibrado? Né? Às vezes você está com muita oportunidade convertendo pouco. Vamos te ajudar a converter mais ou afunilar melhor esse negócio. Feito esse plano de 100 dias, a gente acompanha muito próximo para que efetivamente a gente consiga ver as mudanças acontecerem. E aí, dali para frente, um percentual das empresas realmente vai decolar, que é o mundo de startups, e outras provavelmente vão ficar pelo caminho. Eu acho que faz parte do nosso negócio, né? Uma das coisas que eu falo para todas as pessoas que vão investir em venture capital, seja como anjo, seja através de um fundo,
não se assuste. Algumas empresas não vão chegar lá. Algumas empresas a gente vai perder. O nosso negócio é ganhar mais do que perder. O nosso negócio não é ganhar sempre, muito pelo contrário. O nosso negócio é ganhar mais do que perder, porque algumas a gente vai perder. E, meu caro, Marcelo, tudo mudou com a Covid, com a pandemia, o isolamento. Isso certamente dificultou muito a vida das empresas, ainda mais das startups, mas algumas viram nesse novo normal, nessa nova realidade, um terreno fértil para crescer. Que tipo de empresa no segmento das startups pode ter se dado bem, pode se dar bem com essa nova realidade? Você falou muito em educação à distância, em telecomunicações. O que a gente tem por aí nesse novo mundo? A gente tem olhado, né, vendo o desempenho das nossas startups, né, acho que a gente pode separar em alguns vetores de crescimento. Né? A educação à distância, com certeza, chegou para ficar. Essa parada forçada do Covid, né, ela mudou muitos conceitos. Né? Então, aquele conceito de que home office é para vagabundo, isso não funciona, o cara vai ficar em casa e não vai trabalhar, já vimos que não é verdade. A verdade é que a gente está produzindo muito mais em casa do que a gente produzia no escritório. Né? Eu costumo dizer que é impensável para mim, com todo respeito à turma que trabalha em Alphaville, que eu saia do Itaim, encare 45 minutos de carro para fazer uma reunião de 1 hora em Alphaville e voltar para o Itaim mais 45 minutos de carro. É impensável que eu vá fazer isso de novo. É impensável que eu vá pegar uma ponte aérea para ir ao Rio fazer uma reunião. Isso não vai acontecer. Quer dizer, ou eu vou para o Rio para fazer 10 reuniões, ou eu não vou ao Rio de Janeiro e vou fazer uma reunião por call. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente está vendo vai haver uma grande flexibilização na relação de trabalho, até porque, dentro desse aumento de produtividade, porém dentro de casa que a gente está vivenciando, nós retomamos hábitos, né, que às vezes estava lá nas resoluções de ano novo, né? Eu vou participar mais da educação dos meus filhos, mas aí você chega lá, está trabalhando de 8 da manhã às 10 da noite, você não participa. Agora você está participando, porque você está fazendo o check-in do seu filho lá no online do colégio. Será que as pessoas vão abrir mão disso? Será que as pessoas vão abrir mão desse prazer que eles obrigatoriamente tiveram que ter, por mais paradoxal que isso possa parecer, né? Mas assim, eu voltei a cozinhar em casa, porque não tem restaurante para ir. Então, voltamos a cozinhar em casa. Estamos fazendo drinks em casa, estamos aprendendo coisas em casa. Será que as pessoas vão abrir mão disso? Eu acho que não. Então, eu acho que isso vai gerar uma grande readequação nas relações de trabalho. Né? E aí, dito isso, muita coisa vai mudar. A gente é investidor já há bastante tempo, já há 7 anos, do Hotmart. O Hotmart é uma grande plataforma de distribuição de conteúdo digital. Nos últimos 3 meses, né, desde o início da Covid, a gente viu um aumento significativo de produtores de conteúdo digital, ou seja, pessoas que estão criando cursos online para dividir o seu conhecimento, e a gente viu um aumento na mesma proporção dos consumidores de conteúdo digital. E aí a gente está falando desde cursos que são profissionalizantes, né, cursos que melhoram a sua profissão, como inglês, marketing digital, enfim, matemática financeira, até cursos que melhoram a sua vida, fotografia, culinária, história, enfim, por aí afora. Mas o mais importante as pessoas estão acessando mais as ferramentas de conteúdo online, e eu acho que isso não tem volta. Né? A gente vai ver cada vez mais essa ferramenta da educação à distância sendo utilizada pelas pessoas para o seu crescimento pessoal e pelas empresas para o treinamento. Porque, de novo, fica muito difícil hoje para mim imaginar aquelas treinamento, né? Vem um cara de cada filial do Brasil, vem 50 pessoas de 50 filiais do Brasil com 50 passagens de ida e volta para se trancar dentro do hotel por uma semana e para fazer um curso sobre um sistema da empresa. Eu não acho que isso vai acontecer de novo. Né? Eu acho que vai ter um impacto muito grande no turismo de negócios. Eu acho que a questão hoteleira também alguns mercados vão ter que se reinventar dentro desse novo momento. Então, a educação à distância é uma coisa que, com certeza, chegou para ficar.
a digitalização das pessoas, né? As startups são, por natureza, empresas de tecnologia, que levam tecnologia e digitalização às pessoas, seja no foco do consumidor, seja no foco da empresa. Todo mundo fez uma compra, né? A gente estava falando sobre isso antes, né, André? Está guardando a carteira lá longe, que é para, se a carteira ficar ao lado do computador, você entra no site e faz uma compra. Todo mundo comprou alguma coisa nessa Covid, né? Seja uma coisa que eu comprei porque eu quis, não consigo mais ir numa loja, ou simplesmente pegou o celular e comprou material de limpeza para casa, comprou o mercado. Ok, eu gosto de ir aquele mercado X, aquele açougue X, eu gosto de ir naquela padaria X, mas eu não gosto de comprar material de limpeza. Isso eu posso fazer pelo telefone. Então, eu acho que vai ter uma grande mudança e eu acho que as empresas vão ter que se adaptar de uma maneira muito forte a essa nova digitalização. Elas vão ter que estar preparadas para atender esse consumidor numa série de novos canais e principalmente canais digitais, né? Isso é uma das grandes mudanças que a gente está vendo e faz muito parte das nossas teses de investimento, né? Seja do B2C, do B2B, né? Quer dizer, levar comodidade às pessoas e levar produtividade às empresas. Meu caro, muito obrigado. Money Report conversou com Marcelo Gonçalves, um dos fundadores da Doma Invest, grande conhecedor do mercado financeiro e agora também um grande conhecedor, um grande pesquisador, observador dos hábitos de consumo das pessoas durante a pandemia. Marcelo, muito obrigado, parabéns. André, eu que agradeço. Bom final de dia para nós.